Muito bem, amigos, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Estamos de volta, diretamente aqui do monte, né? Mais uma vez, na força, na fé, na força do Espírito Santo. Nós estamos aqui para, mais uma vez, orarmos por você, né? Estamos aqui ao pôr do sol. E hoje, né, dia 15, quinta-feira, daqui a pouco, estaremos realizando o clamor da noite, né? Estamos daqui a pouco realizando o clamor da noite, né? Para que Deus, então, venha fazer justiça na sua vida. Quando a gente fala sobre a justiça de Deus, né? É uma coisa assim muito linda, porque nós sabemos que Deus é o justo juiz, não é verdade? Deus, ele pode todas as coisas. Não existe nada que possamos apontar e dizer que Deus não faz, né? Ele faz tudo, ele pode tudo. Ele apenas quer que venhamos crer nele de fato e de verdade, sabe? E a gente não pode viver do modo que vivia os hipócritas, os fariseus, né? Fariseus, eles sempre faziam suas longas orações, né? Para poder, diz a Bíblia, chamar a atenção dos homens, né? Tudo que você fizer, nunca faça para chamar a atenção dos homens, né? O importante de tudo é sempre chamar a atenção de Deus, entendeu? Por exemplo, quando você estiver louvando a Deus, adorando a Deus, não precisa você ficar gritando, né? Deus não é surdo, né? Tem gente que faz tudo de forma exagerada, né? Na gritaria, sabe? Tudo ela faz assim. Os fariseus, os hipócritas, Jesus sempre estava chamando a atenção deles, né? Eles sentavam nos primeiros bancos, né? Tudo que eles faziam eram para ser visto pelos homens. A gente não pode cair nesse pecado, que é muito grave, né? Ficar chamando a atenção dos homens, fazer as coisas para os homens verem, né? A gente tem que ter consciência, Deus que tem que ver, né? Deus que tem que aprovar, não é verdade? Tudo é Deus, né? Deus que tem que aprovar. Eu estava lendo aqui, gente, Mateus 26, Jesus estando em Betânia, aproximou-se de Jesus, trazendo um alabastro cheio de precioso bálsamo, e derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Olha só, para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido e ter dado aos pobres. Mas Jesus disse: por que a molestais? Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo.
porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho, será contado o que fez essa mulher para a memória sua. Então, veja que coisa interessante. Aquela mulher derramou aquele perfume, né, muito caro, e os discípulos, eles estavam criticando a atitude daquela mulher, né? O ato daquela mulher foi criticado, ela foi molestada, criticada. Ela falou para eles assim: para que esse desperdício? Poderia ter vendido e ter dado aos pobres. Jesus disse assim: olha, os pobres sempre tende convosco. E vocês vão poder ajudar eles na medida que vocês quiserem, sentir desejo no coração de ajudar, vocês vão ajudar. E a mim, nem sempre me tendes. Olha que coisa interessante. Quer dizer, tudo que fizermos tem que ser para chamar a atenção de Deus. A gente não tem que ficar chamando a atenção dos homens, né? Os discípulos, tem um dos evangelhos fala que Judas, quando falou isso, dizendo que era um desperdício, né, que poderia ter vendido e ter dado aos pobres, Jesus falou assim: olha, você está falando isso não é porque você tem cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão. Ele estava doido que ela vendesse, botasse no gasofilácio para ele pegar, né? Todo mundo sabe o fim, qual foi o fim de Judas, né? Quando ele traiu Jesus, né? Por dinheiro, e tudo por dinheiro. Ele metia a mão no alforje, no gasofilácio, né? Tudo que ele fazia era mal intencionado. Ele criticou aquela mulher, Judas criticou aquela mulher, falou que aquilo ali era um desperdício, mas aquela mulher, ela derramou aquele perfume, né, sobre Jesus por consideração, por amor, uma atitude de fé, de gratidão. Não, é como que ela dissesse assim: o meu Jesus merece muito mais do que um perfume de 300 denários, né? Algumas bíblias de estudo fala referente a 1 ano de trabalho. Ela derramou ali sobre Jesus 1 ano de trabalho e foi criticada, né? Molestada pelos próprios discípulos. E o mais que molestou foi Judas, porque ele estava doido que fosse vendido e botasse no gasofilácio para ele pegar. Então, meus amigos, minhas amigas, não tem coisa melhor do que você viver pela fé, né? Viver pela fé. Não adianta. Jesus mostra nessa passagem que não adianta você ter preocupação com os pobres se você rouba a Deus, né? Judas roubava a Deus. Judas era ladrão, embora era um discípulo, né? Não levava a sério o que Jesus falava, mas ele era um ladrão. Ele demonstrou preocupação de vender aquele perfume, comprar tudo de comida para os pobres, mas Jesus falou assim: olha, você está falando isso não é porque você cuida dos pobres, mas porque você é ladrão. Então, por exemplo, eu já vi muita gente falar assim: não, eu agora não entrego mais dízimo na igreja, eu não entrego mais oferta,
eu compro tudo de cesta básica e dou para os pobres. Quer dizer, ela nunca perguntou para Deus, para Jesus, se isso está sendo aprovado, né? Pelo menos, quando Judas falou isso para Jesus, Jesus não aprovou. Jesus não aprovou. Jesus disse assim, ó, você não faz isso porque tem cuidado dos pobres. E sabe a verdade, gente? Muita gente faz isso não é porque ela tem cuidado dos pobres. Ela quer mostrar uma aparência que não existe. Ela quer mostrar uma coisa que ela não é. Então ela fica ali, ela ajuda um monte de instituição, né? Que é obrigação de todos nós. Ela ajuda muitos pobres. Mas no fundo, ela é uma pessoa que está mal com Deus. Ela rouba Deus, né? Ela não tem comunhão com Deus. Por exemplo, ela faz isso e ela vive se exaltando, sabe? Ou as pessoas estão exaltando ela e ela está caindo numa cilada do diabo, né? Porque normalmente quando a pessoa faz isso, ela ajuda muitos pobres, ela é elogiada por muita gente, né? Muita gente elogia ela, bota ela lá em cima. E ela não desce não, ela continua lá em cima. Para que a queda seja grande. Então é perigoso, é muito perigoso. Eu gosto muito de ajudar o meu próximo, na medida do possível, né? Eu já ajudei várias pessoas. Eu gosto de ajudar, né? Eu gosto de ajudar principalmente aquelas pessoas que não têm como retribuir para mim. Porque aí eu sei que a recompensa vem de Deus, né? E tudo que a gente fizer tem que ser para Deus, tem que ser para a glória de Deus. Sabe o que eu estava lembrando aqui, quando eu estava subindo o monte? De Ananias e Safira. Ananias era um apóstolo muito abençoado, Safira era uma mulher de Deus muito abençoada, muito usada por Deus, fez um voto de vender a propriedade, colocar tudo nos pés dos apóstolos, e na hora que vendeu, reteve parte do preço, né? E Pedro falou assim, ó, por que você deixou Satanás encher teu coração? Olha, eu acho isso tão profundo, gente. Ananias, Safira, por que você deixou Satanás encher teu coração? Reservando parte do preço. Quer dizer, não tinha necessidade daquilo, né? Porque, na verdade, ninguém, na igreja, ninguém é obrigado a nada, né? Eu acredito que em nenhuma igreja é obrigado a dar, né? Deus não obriga ninguém a dar dízimo, dar oferta, mas é questão de obediência, questão de fidelidade, é questão de fazer o evangelho crescer, desenvolver. Sabe, eu conheci a palavra de Deus através de um programa de televisão. Através de um programa de televisão. Que as pessoas que chegaram no evangelho primeiro do que eu, ofertaram, e por causa delas, por causa do dízimo delas, por causa da oferta delas, aquele programa foi pro ar. E através daquele programa, minha mãe foi evangelizada, eu fui evangelizado. E minha mãe ganhou a minha alma para Jesus. Eu estou aqui hoje. Hoje eu estou aqui falando da palavra, falando do evangelho, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, as igrejas fazendo programa de televisão, pedindo oferta para o povo ajudar, eu fico maravilhado, porque eu sei que as pessoas que vão dar oferta para poder ajudar o homem de Deus pagar ali o programa, elas vão ser abençoadas, porque o evangelho está chegando em várias partes do mundo, né? Por causa de atitude sua, por causa de uma fidelidade sua. Então é muito importante os dízimos, as ofertas, é muito importante a obra social na igreja, né?
A maioria das igrejas tem esse trabalho social, na Igreja Mundial também tem. Trabalho nos presídios, né? Entrega de cestas básicas, entrega de sopão, de almoço, kit higiene, né? Sempre a gente está dando essa assistência, né? Do lado social, né? Eu já ajudei várias pessoas, a própria Igreja Mundial do Poder de Deus já pediu para mim ajudar várias pessoas, né? E eu ajudei, né? Às vezes, na medida do possível, né? Até financeiramente, já teve caso da gente ajudar. E tudo com alegria, que aquilo ali volta em dobro, né? Para nós. Então, meus amigos, tudo que você fizer, faça para Deus. Quando você fizer um voto com Deus, você não está fazendo voto com igreja, A, B ou C, com homem. Você está fazendo voto com Deus. Leve a sério, não faça como Ananias e Safira, né? Perderam a vida, perderam até a salvação, porque tanto ele quanto ela morreram mentindo, né? Porque Pedro entrevistou ele. Vem cá, como é que foi? Você vendeste por tanto? Sim, vendemos por tanto. Quer dizer, confirmar a mentira. Quer dizer, morreram na mentira. Então, quer dizer, perdeu a salvação por causa de dinheiro, por causa de voto, por causa de oferta. Então, você que está me vendo, quer fazer o bem aos pobres, faça, isso agrada a Deus. A igreja também faz isso. Mas também não deixe de fazer, como Jesus fala lá em Mateus 23, ele fala assim, ó, devieis fazer essas coisas, né? Se referindo ao dízimo, né? Porque os fariseus davam o dízimo da hortelã, do cominho e negligenciava a misericórdia, a justiça e a fé. E Jesus falou assim, não, vocês estão errados. Vocês devem ser dizimistas, mas não pode deixar de fazer as outras coisas, né? Não adianta querer tapar o sol com a peneira, não, gente. Não adianta você querer fazer um monte de caridade e deixar a sua fidelidade de lado. A sua vida com Deus, como é que está? Como é que está a sua vida com Deus? Né? Faz um monte de caridade, mas está caminhando sem temor para com Deus, para com a obra de Deus, para com as autoridades, né? As autoridades espirituais, né? Às vezes a pessoa tem maus olhos com as autoridades. Então fica aí essa palavra, né? Hoje é o 15º dia da justiça divina. A gente está nessa campanha da justiça e hoje eu resolvi vir aqui no monte fazer essa gravação e também gravarmos aqui a oração que vai entrar à noite, né? À noite, hoje, dia 15, o 15º clamor da justiça, para que Deus então venha te abençoar, tá bom? Devieis fazer essas coisas sem omitir as outras, sabe? Leia a Bíblia, continue orando, continue jejuando, continue buscando o batismo com o Espírito Santo, continue tendo bons olhos, continue na sua fidelidade, tá bom? Que aí, com certeza, o seu nome vai continuar escrito no livro da vida, que é o mais importante de tudo. Meu Deus, em nome de Jesus, diretamente aqui do monte, eu profetizo portas abertas, eu profetizo vitórias, eu profetizo causa na justiça ganha, cura para o doente, libertação para o oprimido, essa pessoa ansiosa, essa pessoa amargurada. Meu Deus, toca com a tua mão, Senhor. Liberta essa pessoa viciada. Liberta, meu Deus.
Liberta do vício, liberta da ansiedade, da depressão, do desejo de suicídio. Liberta dos maus olhos. Ah, meu Deus, tem tanta gente que se diz evangélica, mas tem maus olhos, vive falando mal das autoridades, vive criticando A, B e C. Ah, meu Deus, o triste é que são pessoas que falam mal de todo mundo. Todo mundo ela fala, ninguém escapa. Como se todo mundo tivesse errado e ela tivesse certa. Ó Espírito Santo, tem de misericórdia, meu Deus. Diretamente aqui do monte, eu quero pedir, tenha misericórdia. Todos que ouvirem, assistirem essa mensagem, essa palavra, Senhor, tenha misericórdia e faça com que os teus filhos sejam abençoados, o teu povo seja abençoado. Senhor, escreve o nome dessa gente no livro da vida, no livro dos salvos, eles e dos seus familiares. Senhor, acampa com os teus anjos em cada canto desta casa. Senhor da glória, abençoa teus filhos, faz o teu nome ser glorificado e exaltado. Eu entrego todos em tuas mãos. Consagra essa água, quando esta pessoa beber, ela receba a tua bênção e a tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meus amigos, é tão bom, gente, é tão bom. Se eu pudesse, eu ficava aqui direto. É bom demais, é bom demais. O Espírito Santo te abençoe, tá bom? Se inscreva hoje no meu canal, tá bom? Aqui você vai sempre ouvir a verdade da palavra de Deus. Uma oração para te abençoar, jejum, sabe? Orações de madrugada. A gente vai estar sempre aqui, torcendo por você, para que você seja feliz e fique firme na fé. Conserve os seus olhos bons. Isso é importante, gente. Conserve os seus olhos bons, tá? Não deixe de congregar por causa de A, B ou C. Continue congregando. Eu tenho certeza que logo, logo você vai tomar posse de a maior das vitórias